Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula, que tem como tema principal desenvolvimento de competências nas organizações. Sabemos que o atual mercado, cada vez mais competitivo, tem colocado um novo desafio para as empresas. Já não basta treinar os profissionais para responder às demandas do presente. É preciso identificar e construir as competências necessárias para conquistar a liderança no futuro. Neste sentido, um modelo vem sendo delineado como um dos mais promissores aos novos tempos: a gestão por competência. Ter profissionais competentes. Esse é o desejo de qualquer gestor. Mas afinal, o que é que significa ser competente nos dias de hoje? E quais seriam as competências necessárias aos profissionais do século XXI? Pela definição do senso comum, competência é a qualificação ideal para realizar algo. Mas na área corporativa, este conceito é bem mais abrangente e profundo, pois aborda diferentes características pessoais que os profissionais precisam ter para a sobrevivência no mundo de mudanças rápidas. No Brasil, a noção de competência passou a ser incorporada nos discursos dos profissionais a partir dos anos 70. A partir de então, vários teóricos da educação e da administração têm criado diferentes definições para o termo competência. No entanto, a descrição exata deste conceito nem sempre foi uma unanimidade entre esses profissionais, pois, como se trata de uma característica do comportamento humano, não é tão simples assim se chegar a critérios claros que permitam comparações válidas entre diferentes pessoas. Apesar de concordar de que são incontáveis os significados desta palavra, o sociólogo suíço Philippe Perrinot, que é um importante interlocutor desse debate no Brasil, define competências de maneira simples e precisa. Vamos ver. Competência é a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para enfrentar uma situação da melhor maneira possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos. Segundo Perrinot, para enfrentarmos uma situação da melhor maneira possível, devemos, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos. Eu gostaria de compartilhar com vocês o conceito de competência de Scott Perry, que vem sendo cada vez mais utilizado pelas empresas de hoje. É a concepção expressa a partir da competência de Scott Perry, no qual a letra C corresponde ao conhecimento, o H a habilidade e a letra A a atitude. O ideograma chá é uma maneira de procurarmos definir o sentido de competência a partir de um referencial no qual ela possa ser mensurada e até mesmo comparada a padrões internacionais. Esse é um dos modelos utilizados pelas empresas para avaliar seus colaboradores. Observe a figura que ilustra as 3 dimensões da competência, evidenciando o caráter da interdependência e da complementaridade entre conhecimentos, habilidades e atitudes. Os conhecimentos têm a ver com o domínio de determinadas informações sobre algo que tenha valor para a empresa e para ela mesma. É o saber o que e por que fazer. As habilidades são as técnicas para produzir resultados com o conhecimento que se possui. Diz respeito à pessoa conseguir aplicar o conhecimento que tem, produzindo algo efetivamente. É o saber como fazer. E as atitudes estão relacionadas de forma assertiva e proativa com as iniciativas, interesses e determinações de cada um.
Diz respeito ao indivíduo não esperar as coisas acontecerem ou alguém ter que dar ordens e fazer o que percebe que deve ser feito por conta própria. É o querer fazer. A grande diferença desta concepção é que antigamente a noção de competência estava relacionada principalmente com o domínio de um determinado tipo de conhecimento. Assim, alguém que apenas dominava muito bem algum assunto era chamado de competente. Hoje em dia, segundo a concepção atual, alguém pode ser considerado bastante incompetente se apenas dominar muito bem um assunto e não tiver a habilidade e a atitude necessária para querer produzir resultados efetivos com aquilo que sabe. Assim como alguém entusiasmado e cheio de atitude pode ser um grande incompetente se não dominar os conhecimentos fundamentais para a realização de seu trabalho e se não tiver a habilidade necessária para transformar o conhecimento em ação. Um dos principais aspectos a ser considerado pelas organizações é contemplar uma estratégia de capacitação que possibilite o constante aprimoramento das competências dos colaboradores para o trabalho. Vale destacar ainda que a competência das empresas é a soma das competências de suas pessoas. As empresas se tornarão mais competentes e, portanto, mais competitivas a partir do aumento das competências de seus colaboradores de todos os níveis e cargos. Desta forma, tanto os profissionais de nível operacional como dirigentes ou gerentes estratégicos necessitam desenvolver competências básicas, competências linguístico-textuais, tecnológicas e de relações interpessoais e competências específicas, competências institucionais, organizacionais e de macrocontexto. No entanto, as pessoas somente aumentarão suas competências nas organizações de forma sistemática e crescente se essas dispuserem de dinâmicos e eficazes planos, programas e ferramentas de gestão de pessoas. Vamos conhecer agora a taxonomia do conhecimento de acordo com Takeuchi e Nonaka. Conhecimento tácito e explícito. Partindo de um estudo das organizações japonesas, Takeuchi e Nonaka definiram dois tipos de conhecimento a serem considerados nas empresas: o conhecimento tácito e o explícito. Tácito, do latim tacitus, quando o conhecimento não pode ser exteriorizado por palavras. Explícito, do latim explicitus, quando o conhecimento está declarado, mostrado, explicado. Assim, podemos dizer que o conhecimento tácito é considerado o conhecimento mais importante, porque abrange o conhecimento que cada pessoa construiu no decorrer de sua vida, o chamado know-how, as experiências individuais de cada um, as crenças, os valores. Para os orientais, esse conhecimento é apenas uma ponta do iceberg, pois é tácito, invisível, inexprimível, pessoal, difícil de formalizar. Além disso, outros aspectos vêm sendo muito valorizados nos dias de hoje, como a intuição e os insights, os quais podem, por serem subjetivos, também têm sido considerados como conhecimentos tácitos. Você já deve ter se questionado como pode determinadas pessoas conseguirem fazer coisas diferentes e especiais. Você compreenderá melhor o significado do conhecimento tácito assistindo o clipe a seguir. Kaká faz gols e jogadas maravilhosas. Michelangelo pintava quadros magníficos. Graciliano Ramos escrevia de maneira formidável. O executivo brasileiro, Carlos Ghosn, levou a Nissan ao crescimento. Michael Jackson era um compositor e dançarino alucinante. Michael Jordan era quase imbatível no basquete. Steven Spielberg faz filmes fantásticos. Embora todos possamos tentar, tem um algo a mais que nos diferencia uns dos outros. E você, o que faz de melhor? Já descobriu qual o seu talento?
Já sabe qual o conhecimento tácito que possui em relação àquilo que faz? Qual o seu know-how? Já o conhecimento explícito é aquele que você constrói acessando diferentes fontes de informações, lendo livros, jornais, revistas, assistindo televisão, vendo filmes, participando de aulas, palestras, seminários. É o conhecimento formal. Ao contrário dos orientais, no mundo ocidental, nós damos muito mais importância ao conhecimento explícito. No entanto, saber transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito é o novo e desafiador caminho que as organizações precisam tratar. Ainda de acordo com Takeuchi Nonaka, uma organização não pode criar conhecimento por si própria, uma vez que é o conhecimento tácito dos indivíduos a base para a criação do conhecimento organizacional. A criação de conhecimento, por sua vez, passou a ter um caráter de obrigatoriedade, tornando-se um grande desafio para as organizações, transformar o volume crescente de informações em conhecimento. O processo de transformação do conhecimento nas organizações é composto de 4 fases, organizadas na forma de espiral: socialização, internalização, externalização e combinação, como vemos na imagem. A espiral do conhecimento é construída a partir da fluidez do conhecimento entre os 4 modos de conversão. Seu início ocorre por meio da socialização, pois o conhecimento só é criado pelas pessoas e deve, portanto, ser compartilhado. Contudo, somente com a externalização é que o conhecimento compartilhado pode ser alavancado de forma expressiva nas organizações. Por isso, essa constitui-se a mais relevante fase do processo de conversão de conhecimento. O terceiro mecanismo de conversão é a combinação, que representa a transformação do conhecimento tácito em explícito. É o processo pelo qual o conhecimento é combinado por meio da troca de informações, documentos, reuniões, conversas ao telefone ou redes de comunicação computadorizada. Por último, temos a fase de internalização, que é o processo de transformação do conhecimento explícito em tácito, apresentando uma relação estreita com o aprender fazendo. A espiral do conhecimento não tem um tamanho limite e ela deve ser incentivada pela organização. A empresa deve motivar os funcionários a ampliar esta espiral para que todos que trabalham na empresa sejam motivados e tenham novas oportunidades a partir de seus novos conhecimentos. Torna-se importante também manter um contato desta espiral com o ambiente externo, para que este conhecimento seja sempre renovado e comparado com o que está sendo produzido na sociedade. O conceito de trabalho em rede traz a ideia de colaboração sem hierarquização, permitindo aos participantes trazer à discussão os seus conhecimentos tácitos e explícitos. Assim, o grande desafio das organizações de aprendizagem parece ser a consolidação de redes colaborativas, virtuais e presenciais, de aprendizagem. Nas redes de aprendizagem, participam pessoas das mais diferentes proveniências e formações, reunidas no esforço comum para buscar informações e transformá-las em conhecimento. As informações podem tornar-se conhecimento na medida em que são transformadas pelos indivíduos em algo significativo, por meio das interações que vão sendo estabelecidas com as pessoas envolvidas. Essas redes têm a potencialidade de gerar ambientes em que a construção do conhecimento corresponde a um esforço genuíno de colaboração entre todos os participantes que têm à sua disposição um conjunto de recursos cada vez mais rico e diversificado. O desenvolvimento das racionalidades tem como objetivo construir a base teórica do projeto organizacional, destacando os princípios que orientam a sua concepção e realização. Identificar fontes de talento, de conhecimentos, tanto explícitos quanto tácitos, para colocá-los a serviço dos objetivos estratégicos, passou a constituir-se um dos maiores desafios das organizações nos últimos tempos. Nesse movimento,
Não se pode deixar de valorizar as experiências que cada grupo ou indivíduo desenvolve no seu processo de aprendizagem. As organizações, elas buscam um perfil de indivíduo que saiba trabalhar em grupo, que resolva problemas a partir de várias visões e que se comprometa socialmente, adquirindo uma postura mais politizada no dia a dia. Desta forma, as organizações devem oportunizar aos seus profissionais o desenvolvimento de competências instrumentais, críticas e políticas, conforme vemos na seguinte imagem. Por competência instrumental, entende-se a capacidade técnica, a instrumentalização, a especialização voltada à eficiência, ao saber fazer. Desenvolver a competência crítica significa pensar sobre as coisas, questionar, analisar, fazer analogias, escolher caminhos, planejar com visão de futuro, antevendo as variáveis. As competências políticas são o freio para o individualismo, tais como socializar as informações, ter bom relacionamento interpessoal, saber conviver, saber respeitar as regras e fazer silêncio quando necessário. Sabemos que algumas empresas ainda priorizam somente a racionalidade técnica. No entanto, enquanto as racionalidades críticas e políticas não forem consideradas essenciais, pensar criticamente, tomar decisões, solucionar problemas e ter a visão da organização como um todo, continuará sendo o papel apenas dos dirigentes e gerentes estratégicos. Vamos conhecer agora o significado da expressão aprender a aprender. Já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade que amar se aprende amando. Será então que aprender se aprende aprendendo? Vamos ver o seguinte desenho. Um menino vê uma senhora fazendo um pote de barro. Ele senta-se ao lado dela e tenta fazer um pote parecido também. Mas o produto se desmancha antes de ficar pronto. A senhora aproxima-se dele e juntos fazem um pote de barro. Como vimos nessa animação, aprender não é só uma questão de ter acesso às informações. O verdadeiro aprendizado vem da curiosidade constante sobre si mesmo e sobre o mundo. Hoje se fala muito sobre aprender a aprender. Essa expressão tem sido apresentada como palavra de ordem para caracterizar uma educação democrática. Estar sempre aberto às novas experiências de aprendizagem, aproveitar as várias oportunidades que surgem para transformar informações em conhecimentos, seja nos espaços de aprendizagem formais, seja em outros âmbitos da vida, é o caminho apropriado para o desenvolvimento constante da capacidade de aprender a aprender. Deste modo, a vontade de aprender a aprender e a continuar aprendendo constitui-se como uma competência-chave, central, com implicações significativas tanto no cenário educacional quanto no contexto corporativo. Na área corporativa, por exemplo, essa competência tem sido muito valorizada, já que o conhecimento tornou-se uma das ferramentas mais relevantes dentro do contexto organizacional, passando a ser matéria-prima essencial nas organizações. Em tempos de globalização e de constantes mudanças nas organizações, é fundamental também que as organizações de aprendizagem se preocupem em desenvolver outras competências em seus colaboradores. O filósofo e educador colombiano Bernardo Toro define as capacidades e competências mínimas para a participação produtiva no século XXI. As capacidades e competências mínimas para o século XXI são domínio da leitura e da escrita, capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas, capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações, capacidade de compreender e atuar em seu entorno social, receber criticamente os meios de comunicação, capacidade para localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada, e capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo.
Se nem sempre todas essas competências são desenvolvidas durante o período escolar, os profissionais precisarão desenvolvê-las ao longo de sua vida. E aí o papel das organizações é fundamental. Por meio da criação de programas de educação continuada, os colaboradores terão a oportunidade de desenvolver as competências que necessitam. Bom, agora então eu vou falar sobre os 4 pilares da educação. No final da década de 1990, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, solicitou a um grupo de especialistas do mundo inteiro que realizassem um aprofundado estudo, levantando as perspectivas e as necessidades da educação para o século XXI. Este grupo preparou um relatório sob a coordenação do francês Jacques Delors. Nesse estudo, foram sugeridos 4 pilares, ou 4 grandes conjuntos de competências necessários a uma aprendizagem ao longo de toda a vida. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aprender a conhecer. Para o autor, é necessário tornar prazeroso o ato de aprender, compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não seja efêmero, para que se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a autonomia e a atenção permanentemente. É preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e reinventar o pensar. Aprender a fazer. Jacques Delors nos lembra que não basta uma preparação cuidadosa para inserir-se no setor do trabalho. A rápida evolução por que passam as profissões pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, gostar de certa dose de risco, saber comunicar-se, resolver conflitos e ser flexível. Aprender a fazer envolve uma série de técnicas a serem trabalhadas. Aprender a conviver. Segundo o mesmo autor, no mundo atual, este é um importantíssimo aprendizado, já que passa a ser valorizado quem aprende a viver com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de interdependência, a administrar conflitos, a participar de projetos comuns e ter prazer no esforço comum. Aprender a ser. Este autor também complementa que é importante desenvolver ainda a sensibilidade, o sentido ético e estético, a responsabilidade pessoal, o pensamento autônomo e crítico, a imaginação, a criatividade, a iniciativa e o crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. Como vimos, todos os pilares, conhecer, fazer, conviver e ser, estão precedidos de um único verbo, aprender. Essa é uma abordagem sensata, uma vez que certamente serve de parâmetro para avaliarmos perfis profissionais. Observamos que os 4 pilares contemplam a aprendizagem. Os aspectos cognitivos e técnicos, através do saber conhecer e saber fazer, e as habilidades humanas e de relacionamento, através do saber ser e saber conviver. Por meio dessa observação, podemos perceber que a formação educacional e profissional de uma pessoa não pode se limitar ao conhecimento e ao pragmatismo técnico, mas também deve considerar o pensar criativo, o controle de emoções e sentimentos, o estabelecimento de valores éticos e a capacidade de relacionamento interpessoal. Em um cenário onde a maioria das pessoas conscientiza-se da necessidade de buscar continuamente informações técnico-científicas para o aprimoramento e excelência de suas atividades profissionais, a tendência é um nivelamento de pessoas. Nesse sentido, a diferença será exatamente o saber ser e o saber conviver. Os 7 saberes necessários à educação do futuro é o nome de um livro do filósofo Edgar Morin, um dos principais expoentes da cultura francesa no século XX.
Este livro é fruto de um relatório apresentado à Unesco sobre a sistematização de um conjunto de reflexões que servissem como ponto de partida para se repensar a educação no século XXI. 7 pontos de discussão compõem o livro, os quais, segundo Morin, referem-se aos saberes necessários para uma boa prática educacional. Vamos a eles. Primeiro saber, erro e ilusão. Não afastar o erro do processo de aprendizagem. Integrar o erro ao processo, para que o conhecimento avance. Segundo saber, o conhecimento pertinente. Juntar as mais variadas áreas de conhecimento contra a fragmentação. Terceiro saber, ensinar a condição humana. Não somos um algo só. Somos indivíduos mais que culturais. Somos psíquicos, físicos, míticos e biológicos. Quarto saber, identidade terrena. Saber que a Terra é um pequeno planeta que precisa ser sustentado a qualquer custo. Ideia da sustentabilidade terra-pátria. Quinto saber, enfrentar as incertezas. Princípio da incerteza. Ensinar que a ciência deve trabalhar com a ideia de que existem coisas incertas. Sexto saber, ensinar a compreensão. A comunicação humana deve ser voltada para a compreensão. Introduzir a compreensão. Compreensão entre departamentos de uma escola e entre alunos e professores. Sétimo saber, ética do gênero humano. É a antropoética, não desejar para os outros aquilo que não quer para você. A antropoética está ancorada em 3 elementos: indivíduo, sociedade e espécie. Na área corporativa, nós temos percebido que muitas empresas já despertaram para a necessidade do desenvolvimento dessas competências em seus colaboradores. Tanto que elas têm sido o foco de muitos programas de educação continuada. A estudiosa Jane Meister também nos indica novas competências pessoais exigidas pelas empresas nos novos ambientes de negócios. Aprender a aprender. As pessoas devem contribuir construtivamente em tudo e, para tanto, elas devem ter condições de aprender continuamente. O importante é que aprendam a aprender. Isso significa forçosamente desaprender coisas antigas e sem proveito para a organização, para aprender coisas novas e necessárias. Comunicação e colaboração. Antes, o bom desempenho significava executar um conjunto de tarefas repetitivas e isoladas, e a qualificação de cada pessoa era restrita a cada tarefa em particular. Hoje, com a adoção de equipes, a eficiência do indivíduo está cada vez mais vinculada às suas habilidades de comunicação e colaboração com os outros. Em outros termos, o trabalho solitário e individual cede ao trabalho solidário e grupal. Raciocínio criativo e resolução de problemas. No passado, a administração paternalista assumia a responsabilidade de solucionar problemas para aumentar a produtividade do profissional. Hoje, espera-se que os colaboradores descubram por si mesmos como melhorar e agilizar o seu próprio trabalho. Para tanto, eles precisam analisar situações, pensar criativamente e solucionar problemas, fazer perguntas e esclarecer o que não compreendem para poder sugerir melhorias de maneira constante e contínua. Conhecimento tecnológico. No passado, conhecer significava saber como operar máquinas para fazer o trabalho ou como lidar com computadores para processar textos ou análises financeiras. Hoje, a ênfase está em usar o equipamento de informação para conectar-se com os membros da equipe ao redor do mundo, além de realizar tarefas, compartilhando ideias e melhorias nos processos de trabalho. O conhecimento tecnológico está a serviço da equipe e não do indivíduo isolado. Conhecimento de negócios globais. Antigamente, a visão das pessoas era restrita ao local de trabalho. Hoje predomina a necessidade de pessoas desenvolverem um conjunto de habilidades que levem em conta
ao ambiente competitivo global, mutável e volátil dos negócios da organização. A globalização está ampliando as fronteiras do conhecimento das pessoas. Desenvolvimento de liderança. O novo imperativo é a identificação e o desenvolvimento de pessoas capazes de conduzir a empresa do século XXI. Em vez de programas externos de educação para executivos, as empresas estão elaborando programas personalizados de aprendizagem que assegurem a capacitação das pessoas em termos de espírito empreendedor e de liderança. Na verdade, as organizações bem-sucedidas são constituídas de lideranças, autogerenciamento da carreira. Como as qualificações necessárias evoluem e mudam incessantemente, os profissionais precisam assumir o compromisso de assegurar que possuem as qualificações, o conhecimento e as competências exigidas tanto na atividade atual como nas futuras. Assim, nós podemos dizer que as competências possuem um caráter dinâmico, na medida em que buscam aproximar os objetivos organizacionais dos profissionais. Bom, vimos nesta aula que as exigências de crescimento, competitividade e qualidade dos mercados globalizados estão impondo às organizações a necessidade de adotar modelos de gestão centrados sobre a competência de seus profissionais, como formas da empresa poder se manter atuante em face da concorrência. Os colaboradores não podem mais ficar restritos no saber fazer, mas igualmente precisam ser capazes de saber conhecer, conviver e saber ser. Certamente a empresa que vai sobreviver neste mercado cada vez mais competitivo será aquela que souber reconhecer, investir e aproveitar as potencialidades de seus colaboradores. No entanto, vale destacar que administrar e desenvolver as competências em qualquer estrutura organizacional não se faz por meio de atos isolados ou receitas que fizeram sucesso em outras empresas, mas sim por meio da redescoberta de novos modelos de formação e da valorização do potencial das pessoas. Para isso, as relações no interior da organização precisam ser permeadas por uma cultura preocupada com a aprendizagem permanente e com a produção e a socialização dos conhecimentos. Para saber mais sobre os assuntos apresentados nessa aula, eu gostaria de indicar alguns materiais complementares. Se possível, leia o texto Os 4 Pilares da Educação, do relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors. Embora o relatório esteja publicado em forma de livro no Brasil com o título Educação, um tesouro a descobrir, você poderá acessar o texto dos 4 Pilares da Educação pela internet, por meio do seguinte endereço, esse que está aí na sua tela. O livro Aplicação Prática de Gestão de Pessoas por Competências, de Rogério Leme, também é uma leitura recomendada. A obra orienta, com o auxílio de indicadores, como implantar e conduzir uma metodologia de gestão de pessoas por competências, sem precisar ser especialista ou ter experiência na área. Este livro apresenta uma metodologia simples, um inventário comportamental para mapeamento de competências, com suas ferramentas práticas e possíveis de serem implantadas. Com uma linguagem simples, Rogério Leme procura atender aos gestores de todas as empresas. Para finalizar as dicas de estudo dessa aula, indico ainda a leitura do livro Aprender a Aprender, a Educabilidade Cognitiva, de Vítor da Fonseca. Neste livro, o autor enfatiza que nos dias atuais, em plena era da sociedade cognitiva moderna, aprender a aprender assume um papel de sobrevivência estratégica no contexto da educação, da formação e da qualificação das pessoas. O choque do futuro, com complexas evoluções tecnológicas, com a mundialização da economia e com o surgimento de uma civilização baseada em sistemas inovadores de informação e comunicação, vai exigir uma grande aposta na capacidade de aprender a aprender.
Espero que as informações trazidas nessa aula ajudem a desenvolver a sua capacidade de aprender a aprender. Boas leituras e obrigada por sua companhia.